Aí, ó. Ele chegando na Cidade de Deus. Fogos. Logo depois do jogaço que ele fez pelo Flamengo. E aí essa imagem aí tá viralizando. É muito legal, né? A comunidade onde ele cresceu, a criançada lá recebendo ele. Todo mundo soltando fogos. E o Lohan, que nem completou 18 anos ainda, chegando aí na comunidade da cidade. Agora, tem o Lohan, né? O Lohan é um garoto que o próprio Mauro dizia aqui, né, fazendo justiça, que ele tinha que jogar na posição dele. Não estava jogando na posição dele. Entrou muito bem ontem. Foi o jogador decisivo do jogo. Participou do primeiro gol, fez o segundo gol, né? E um bonito gol, inclusive, porque é aquilo. A frieza dele na finalização, muito jogador já profissional há um bom tempo não teria. Porque o Carlos Miguel é grande, ele não. Tá ali cara a cara, colocou a bola, tirou do goleiro do Corinthians, achou uma bela assistência pro Pedro, jogou bem. E aí, claro, o jogador do momento hoje brasileiro ainda fez uma postagem pro Lohan. Claro que eles devem se conhecer, mas o Lohan é bem mais novo que o Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior postou craque de bola, @ e deu lá o do Lohan, a rede social do Lohan. Ou seja, é o reconhecimento do grande jogador brasileiro hoje no mundo ao Lohan. Esse moleque, que é o que eu falei, eu acho que eu não tiraria ele do time titular. Cara, no momento que a gente diz que o time tá sem vergonha, que o time tá apático, por mais que tenha Arrascaeta, por mais que tenha Bruno Henrique, por mais que tenha quem quer que seja pra entrar, se esse moleque continuar jogando bem, tem que deixar ele jogar. Porque ele pode ser um símbolo de uma nova era do Flamengo. De intensidade, de correr, de buscar jogo. Coisa que a gente não tá vendo dos medalhões nos jogos difíceis. Não tá. Se o Arrascaeta me provar isso agora o Arrascaeta joga um jogo, fica 10 fora. Joga 2 jogos, fica 8 fora. Cara, se o Lohan tá jogando, dá ritmo pra esse moleque. Não digo pra barrar o Arrascaeta. Mas se quiser botar o Arrascaeta pra jogar, arrume uma forma de botar Arrascaeta e Lohan. Porque eu vejo uma grande chance de estar achando alguém pra, junto com o De La Cruz, dar ritmo, dar intensidade pra esse time do Flamengo de novo. Vocês concordam ou não? Ainda é banco, tem que entrar pra ir ganhando ritmo, pra ir ganhando confiança. Ele jogou muito. Acho que... E ele já vinha dando bons sinais. Ontem foi o primeiro grande jogo dele, mas ele já vinha dando alguns bons sinais. Teve momentos que ele entrou bem no time. A posição que ele jogou ontem é a posição que o Arrascaeta joga, né? Então, em outras oportunidades, ele jogou na direita, vindo para dentro, e pode fazer essa função, né? Como outra característica. Ontem o Gerson vinha da direita para o meio, ele pode fazer num eventual jogo junto com o Arrascaeta, ou nesse jogo que não tem um centroavante, como eu falei aqui, pode testar os dois por dentro, se movimentando, o Arrascaeta e ele, sem um centroavante. Mas eu acho que o garoto, ele é um titular do time. E o titular que eu digo, ainda mais quando você troca muito, né? Você tem muitos jogos, ele ganhou essa condição de ser um dos titulares. Os titulares pode ser entre os 14 e 15 que estão sempre jogando. Isso ele já ganhou. Mas eu daria agora uma sequência para ele, sim. Ele tá bem, eu colocaria contra o Bolívar, sem dúvida, como titular. E ele fez um grande jogo, mais ou menos a situação que está ficando com o Estevão no Palmeiras, que é mais ou menos da mesma idade. O Estevão começou a entrar. Jogaram juntos, né? Sub-17. Sim, jogaram em seleção. Entra jogo, gol, entra outro jogo, assistência. Hoje o Estevão é um titular do Palmeiras. Ele tem sido, na maioria dos jogos, ele tem sido titular. Então acho que o Lohan está para esse caminho aí. Quarta-feira, curto prazo, acho que ele tinha que botar de novo, sim. O moleque fez um grande jogo. Eu acho que, eu concordo com o que o Bruno falou, mas eu acho que o Lohan, ele não pode ser vítima de duas coisas que aconteceram com o Endrick e com o Luiz Guilherme agora. No caso do Endrick, está muito jovem para participar desses grandes e decisivos jogos e tal, como vai ser o jogo contra o Bolívar no meio da semana. Não, está pronto. Até porque eles são jogadores que nascem em grandes clubes, então desde o começo da vida deles como jogador de futebol, eles estão acostumados a decidir. E estão acostumados a esse convívio, esse ambiente aí de jogadores importantes e de grandes jogos. Segunda coisa, em relação ao Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme foi muitas vezes escalado ano passado como um atacante de lado. E muitas vezes eu criticava isso. Falei, ele não é isso aí. Ele é o cara para enxergar o jogo mais de frente, jogar com mais espaço, porque ele é o criativo. E o Lohan parece muito isso. Um jogador que precisa ter
um raio de ação maior, porque ele é muito criativo. E aí ele enxerga bem o jogo, ele consegue jogar em pequenos espaços e é um jogador inteligente para fazer essas jogadas de aproximação. Então, eu começaria com ele, independentemente do fato de ser um jogo decisivo. Aliás, ainda mais por conta disso, por ser de fato um jogo decisivo. Nesse jogo decisivo, você vai precisar necessariamente de quem está melhor. É você que sabe muito também de Flamengo. Eu não sei se na base era todo esse fenômeno. E outra, pela forma como ele está jogando, você acha que ele tem que ser titular desse time? Independente do Arrascaeta voltar ou não? Eu acho que sim. Primeiro, assim, uma coisa é o que o cara na base nessa transição profissional. O Matheus França, por exemplo, ele não conseguiu, quando foi profissional, manter, não correspondeu à expectativa. Se machucou, não entrava tão bem nos jogos. O Lohan, ao contrário, esse gol que ele marcou contra o Bangu tinha 16 anos. Ele faz 18 agora ainda, em junho, mês que vem. Então ainda tem 17, né? E eu acho que não pode jogar, é responsabilidade demais em cima dele. Essa coisa, ele é o titular, vai jogar. Acho que ele tem que continuar sendo uma atração. O cara que vai entrando no time, vai ganhando espaço naturalmente. E, por exemplo, barra o Arrascaeta e coloca o Lohan. Você joga uma enorme responsabilidade em cima do rapaz. Eu acho que é muito cedo ainda. Então, acho que as coisas têm que correr normalmente. Por exemplo, se voltar a Arrascaeta e o Pedro puder jogar, joga Arrascaeta e joga Pedro. Ele fica no banco, ele é uma arma interessante. Se o Arrascaeta não pode jogar, ele começa. O problema é que muita gente, quando ele não tem intensidade nenhuma no time, né? Por isso que eu falo. Assim. Ontem o Arrascaeta ficou no banco. Não foi preciso entrar. Aliás, o Flamengo já jogou contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Corinthians, né? E contra o Bragantino. E nas vitórias no Rio sobre o Corinthians e São Paulo, o Arrascaeta não jogou. Ontem ficou no banco e contra o São Paulo ele foi poupado, né? Naquela ocasião ele foi poupado, curiosamente. Então acho que tem que ser uma coisa aos poucos, sem muita pressa, sem acelerar muito esse processo, até porque a gente não sabe como é que a cabeça do garoto reage, né? Sei lá, deslumbramento, ou até pressão muito forte para quem ainda está 17 anos, gente. Pô. Você vai entrar no lugar do Arrascaeta e você vai resolver, bonitão, vai lá. É diferente. Você vai para a Copa América daqui a pouco. Ele vai jogar. Então acho que esse ciclo vai acontecer, esse processo vai ser natural. Ele vai ficar no banco, vai jogar um jogo ou outro, aí o Arrascaeta vai embora. Se ele continuar indo bem, ele vai ser o titular. Aí quando o Arrascaeta voltar, se ele for bem durante a Copa América, se fizer bons jogos, aí você vai ter, de repente, essa discussão. E aí o Tite pode até fazer o quê? Já que o Arrascaeta é um jogador problemático fisicamente, administrar melhor. Eu tenho 2 agora. Talvez ele possa ser o sonhado reserva do Arrascaeta, que as pessoas falavam que nisso eu nem criticava muito a diretoria. Eu acho difícil arrumar um reserva para o Arrascaeta. Mas você arruma um reserva para o Arrascaeta. Você pode arrumar um meia, mas agora um reserva para o Arrascaeta, você imagina o quê? Um cara que faça... Ele é um jogador muito talentoso, muita qualidade. Faz muita diferença. O problema dele é físico, não tem sequência, se machuca, vai e volta, que é uma coisa também que ninguém decifra o mistério do cara. Que diabo acontece? Por que ele se machuca tanto? Por que ele vira e mexe, está parado? Alguém tem que explicar esse negócio, ou tentar trabalhar especificamente com ele para minimizar esse problema. Então, acho que vai ser natural. Nisso, a Copa América é muito favorável para o Lohan, que ele vai ter chance. Lembrando que o meio-campo da Copa América, qual vai ser? Vai jogar o Alan, que não tem o Pulga, vai jogar o Gerson, que não foi convocado, vai jogar ele, e aí, eventualmente, os pontas, eu não sei como é que ele vai montar, se ele vai voltar a jogar com o Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique, o centroavante. O Igor Jesus ficou com o filme meio queimado, jogou muito mal também contra o Bragantino, foi substituído no primeiro tempo. Eu não sei como é que ele vai montar esse meio campo, então vai ficar com poucos jogadores da função ali. Tem o Vitor Hugo. O Vitor Hugo também, que é uma opção, mas que está sendo pouco utilizado, pode ser que ganhe oportunidades. O Matheus Gonçalves não foi relacionado, o cara mais ofensivo, mais dinâmico, mais rápido, né? Eu não vou nem me surpreender se amanhã ele usar o Léo Ortiz, por exemplo, de volante. Até já colocou em pedaços do jogo, talvez seja preciso, porque ele tem muito zagueiro e vai ficar com pouca gente no meio campo. Agora, para o jogo de quarta-feira, estou imaginando um jogo em que o Flamengo vai começar sufocando o Bolívar. O Bolívar não vai também, embora seja bom time, não vai sair da cara contra o Flamengo no Maracanã. Por isso que eu acho que esse é o jogo que caberia uma ousadia. Entra com um volante só e entra com o Lohan. Ele vai jogar contra um time fechado. Então, eu acho que ele vai precisar de mais aproximação de jogador que atue em espaços mais reduzidos também. Sim. Então, eu acho que poderia ser uma alternativa. Menos convencional, é verdade, mas para um jogo como esse, contra o adversário, que você sabe que vai estar todo fechado, eu acho que caberia. Não sei se o Tite teria essa... Não sei se essa ousadia passa... Eu acho que não.
Eu não acredito.